Fala pessoal! Dando continuidade à nossa série Aprendendo a Programar com JavaScript, hoje eu vou mostrar para vocês como funcionam os laços de repetição. E com laços de repetição, vocês passam a abrir um espaço de exercícios infinito, onde vocês podem usar a criatividade de vocês para criar programas, ou vocês podem usar a lista de exercícios enorme que eu vou disponibilizar para vocês lá dentro do URI. Então bora lá? Vem comigo! Beleza, pessoal. Indo direto ao que nos interessa, eu já estou com o VS Code aberto aqui e nós já vamos ver casos práticos que utilizam laços de repetição. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um arquivo chamado app ou index.js, tá? Nesse carinha aqui é onde nós vamos codificar as nossas soluções. E aí, só para que nós possamos documentar o que eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês o do, eu vou mostrar para vocês o while, na verdade esse carinha aqui é o do while, certo? E vou mostrar também o for, tá? São três formas de trabalhar com laços de repetição e elas fazem basicamente a mesma coisa de uma forma um pouquinho diferente. Acho que a gente pode iniciar tentando entender um pouquinho do que representa um laço de repetição. E aí nós podemos fazer uma reflexão dos nossos conteúdos anteriores. Então nós tínhamos, primeiro, sem injetar os condicionais, lá o if, else, switch, um código que executava linha a linha. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, até que ele acabava. Depois nós colocamos os condicionais. Os condicionais eles faziam com que algumas partes do nosso código pudessem ser puladas, digamos assim. Então, se aquela condição do nosso if não fosse satisfeita, alguma parte do nosso código não ia executar, certo? Então, nós tínhamos já alguns gaps de código, linhas que não seriam executadas. Agora, nós vamos fazer com que nós possamos reexecutar linhas de código de acordo com condições que nós vamos definir dentro dos nossos laços de repetição. Acho que nada melhor do que criar exemplos práticos para vocês entenderem isso, e é o que a gente vai fazer agora. Então vamos pensar num caso bem simples, tá? Eu peço para que vocês façam a impressão de 10 console logs hello JavaScript. Ou melhor, dois console logs. O que vocês fariam? Provavelmente assim. Console log hello JS. Certo? São duas impressões, então eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Duas impressões hello JS. Eu vou executar o meu arquivo, então node index. Ele imprime duas vezes hello JS. Aí eu digo para vocês, cara, eu quero isso 5 vezes. Vocês vão copiar isso aqui e vocês vão fazer isso passar a imprimir 5 vezes. Simples assim. Tá? Ok. Vocês estão duplicando o código da impressão, beleza. Aí eu digo para vocês, eu quero essa impressão 20 vezes. Quero que vocês imprimam 20 vezes hello JS. O que vocês vão fazer? Provavelmente, num primeiro momento, vocês vão fazer assim. 5, então eu vou fazer isso aqui 10, 15, 20 vezes. Vocês vão executar de novo, tá impresso 20 vezes hello JS. Acho que isso aqui tá até um ponto, né? Mas não tem problema. Hello JS. Aí, o que pode acontecer? Eu peço para vocês 1000 vezes. O que vocês vão fazer? Ou 500 vezes. Vocês vão fazer isso de novo? Vão duplicar todas essas linhas? Talvez. E se eu digo para vocês, eu quero que vocês alterem isso? Bom, vocês vão pegar aqui, talvez, vão selecionar todos e vão alterar. Só que isso está longe de ser prático, né? Vou corrigir isso aqui. Hello JS. Tá? Podemos, mas é muito pouco prático e com muito pouco uso do cérebro.
e a gente pode fazer melhor do que isso. Tudo que a gente faz que é muito duplicado, que a gente está duplicando muita coisa, provavelmente tem um jeito melhor de fazer. Então vocês devem sempre se questionar. E esse aqui é um caso. Eu estou imprimindo 20 vezes hello JS. Como é que eu vou fazer para imprimir isso aqui 20 vezes, sem ter que duplicar esse monte de código? Eu posso fazer assim, ó, e aí entra o nosso laço de repetição. Então eu deixo de ter esse programa sequencial, e eu vou dizer assim, estrutura do laço de repetição. O primeiro, do, eu abro chaves, e agora tudo que eu quero que execute, eu vou colocar dentro dessas chaves aqui. Então eu estou dizendo assim, ó, do em inglês é faça. Faça, eu vou dizer o que, e eu vou dizer que o que eu quero que faça é imprimir esse console log aqui. E aí, no final da chave, eu vou colocar assim, ó, while, faça, enquanto, e aqui eu vou dizer qual é a condição de parada. Aqui a gente pega algo, de certa forma, similar ao que a gente viu lá nos condicionais. Eu vou colocar uma condição, só que é a condição de parada, de sair desse laço de repetição. Então eu estou dizendo, faça, enquanto, aí eu preciso ter uma variável que vai ser o meu contador, ou meu controlador. Eu vou chamar ela assim, ó, let contador. Tá? Eu vou dizer que o meu contador ele vai iniciar em 1, certo? E aí eu vou dizer assim, faça enquanto o contador for menor ou igual a 20. Então eu estou dizendo que meu contador inicia em 1. Então, enquanto ele for menor ou igual a 20, eu quero que continue imprimindo. Certo? Se eu executar isso aqui agora, vocês vão observar a seguinte característica. Ó, eu tenho um loop infinito. Por quê? Porque eu tenho o contador iniciando em 1 e ele vai parar quando ele for maior do que 20. E o que acontece? Ele não é nunca maior do que 20. Por quê? Porque eu não estou mudando o valor do meu contador. Então, posso até colocar aqui, ó, vou mudar isso aqui para usar uma interpolação. E eu vou colocar só um identificador aqui para a gente poder ver o número da impressão, tá? Vai ficar um pouquinho mais claro. Então vou colocar aqui para imprimir o contador, tá? Vou colocar ele entre colchete aqui só para ficar melhor para visualizarmos. Se eu reexecutar, ele vai ter um hello JS 1 e ele ainda está imprimindo, embora não pareça, ele continua imprimindo. Eu vou dar um Ctrl C e vou parar o meu programa. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso alterar o valor do contador, para que em algum momento ele pare. Aonde que eu vou alterar o valor desse contador? Eu vou alterar o valor dele dentro do laço de repetição. Então eu vou dizer assim, ó, faça a impressão do hello JS e, na sequência, altera o valor do contador. Como é que eu posso alterar? Posso fazer contador recebe contador mais 1. Posso fazer contador mais. Posso fazer contador mais igual a 1. São formas de fazer a mesma coisa e incrementar uma variável em 1 no seu valor. Tá? Se eu executar assim, vocês vão observar o quê? Agora eu tenho o hello JS iniciando no 1 e parando lá no 20. Então o que ele está fazendo? Ele está executando o laço de repetição, e aí a gente pode ver isso até em modo debug. Eu vou marcar um ponto de parada no meu código aqui, e eu vou executar ele em modo debug. E eu vou fazer o seguinte, aqui, run and debug, aqui node, e aí isso aqui é legal que a gente consegue
visualizar um pouquinho melhor os acontecimentos. Ó. Eu tenho meu contador iniciando em 1, e agora eu vou ir avançando o meu programa passo a passo. Ó, eu avanço um passo, ele imprimiu um hello JS, vai agora alterar o valor do meu contador, ó, que está em 1, ele vai colocar 2, ó, incrementou, verificou se 2 é menor ou igual a 20, se for, ele vai continuar. E enquanto esse número for menor ou igual a 20, ele vai continuar. Então, eu avanço, ele voltou, então laço de repetição, né? Está repetindo o meu código, imprimiu de novo, agora com um novo número, incrementou novamente, verificou se o valor do contador, ó, 3, é menor ou igual a 20, ele disse que é, e eu vou continuar fazendo isso daqui, ó, até que, em algum momento, essa situação não vai mais ser uma verdade. Ó. Ele continua imprimindo, ele continua incrementando o valor do contador de forma bastante simples. Ó, já temos 13, até que em algum momento o nosso programa vai parar. Ó, 17, 18, 19. Ó, agora ele vai voltar, vai incrementar para 20 e ele vai verificar. É menor ou igual? Agora acabou. Ele tinha incrementado para 21. Quando incrementou para 21, ele não validou mais. Ó, 21 não é menor ou igual a 20. Como não é menor ou igual a 20, ele saiu do laço de repetição. Essa é a condição para sair do laço de repetição. Então, bem simples a forma de aplicar os laços. Importante ter essa ideia de como controlar esse laço, porque senão vocês vão acabar colocando o programa de vocês em loop infinito, né, que foi o que aconteceu quando eu não incrementei o valor do contador. Então aí se eu tiro esse cara aqui, ó, de novo, acaba que eu não incremento o meu programa nunca, e quando eu deixo de incrementar o meu programa, eu caio nessa situação dele ficar em loop infinito. Ele nunca mais sai desse laço de repetição. E aí a gente está enredado. Tá? Ctrl C para a execução do programa. Tá? Eu vou voltar a colocar aqui. E beleza, temos o nosso primeiro laço de repetição. Vamos fazer esse laço de repetição agora usando a outra estrutura. Essa daqui é uma estrutura que executa e testa no fim. Certo? Isso quer dizer que se eu tivesse aqui 22 no valor inicial do contador e eu executasse o meu programa, observe, ele ia imprimir uma vez hello JS 22. Talvez isso não seja a situação ideal. Se eu só quero imprimir valores que são menores do que 20, eu acabei imprimindo um valor inadequado ali. Porque ele primeiro fez uma execução, depois ele testou a continuidade, tá? Isso é uma característica que pode ser determinante na escolha de usar ou não o do while. E aí nós temos a estrutura que testa no início. Essa daqui testa no fim. Ele executa, depois testa, executa, depois testa, executa, depois testa. Eu posso inverter isso. E eu posso ter essa estrutura aqui. Ó. Eu vou comentar esse daqui. Ó, vou deixar comentado. E vamos para o nosso while. Então aqui, ó, testo no início. Então vou dizer assim, ó, enquanto, né, tradução de while, né, o do é o faça, o while é enquanto. Então aqui era faça, enquanto, e agora eu vou dizer, vou pensar um pouco diferente, vou dizer enquanto contador, ó, enquanto contador for menor, eu vou colocar igual, tá? Enquanto o contador for menor ou igual a 20, agora eu vou dizer o que tem que fazer. Então, nessa estrutura, o do não entra. É só enquanto contador menor ou igual a 20, entre as chaves eu vou colocar o que eu quero que aconteça como repetição. E aí vamos lá, vamos fazer o seguinte. Enquanto contador, eu vou repetir basicamente o mesmo código. Eu vou até copiar ele daqui, ó. Console.log, hello JS, contador. Aqui dentro eu vou incrementar também o contador,
vou fazer um contador, recebe o contador mais 1, certo? E está feito o carreto. Se eu executar este cara aqui, vamos ver o que acontece. Ó, exatamente a mesma coisa que aconteceu com outro programa. O caso é que se eu iniciar com um valor que já não vai ser aceito na nossa condição, ele não vai chegar a executar aquele bloco de código nenhuma vez. Ele só sai do laço de repetição. Podemos também executar isso aqui em modo debug, para vocês observarem. Vou colocar até aqui para fins de visualização, eu vou deixar imprimir um log aqui, saiu, ou finalizou. Finalizou, acho que é mais bonito, né? Beleza. Eu vou parar esse outro debug que nós estávamos fazendo e vou rodar de novo. Tá? Ele está na linha 11 aqui, que foi onde eu marquei o nosso ponto de parada. Eu vou avançar uma linha e observem que ele vai pular o bloco inteiro. Ó. Pulou o bloco inteiro e foi lá para o finalizou. Então, o que ele fez? Como ele não respeitou aqui, ó, o contador não era menor ou igual a 20, ele não executou nada daqui. E foi lá e saiu fora, imprimiu, finalizou. Obviamente que se esse valor for respeitado aqui, eu vou ter uma situação diferente no nosso teste. E aí, ó, observem que quando eu tenho alteração desse valor, ele vai entrar aqui e vai fazer aquele processo de impressão, de alteração do nosso contador, até que essa condição não seja mais respeitada, que é quando esse valor aqui tiver... Ó, eu posso alterar aqui no meu teste, ó. Eu vou botar 19, que aí eu já tenho o meu limite lá, para testar no 20, o 21 sai fora, imprimiu, finalizou, tá? Então, temos o nosso do while e o nosso while, duas estruturas de repetição. Pensando numa próxima, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou comentar essa daqui também, e agora eu vou mostrar, dentre essas duas aqui, gente, essa daqui é o while, é a mais comumente utilizada. Tem outra que, claro, tem casos e casos, né? Mas para boa parte dos casos é a que faz mais sentido. Nós vimos aqui um do, vamos colocar aqui, ó. Nós vimos aqui um do while, que é uma estrutura assim, do, chaves, aí eu coloco um while e coloco a condição, certo? Essa foi uma das estruturas, tá? Depois, nós vimos o while. Então vamos colocar assim, ó. Estrutura 1. Estrutura 2. Eu tenho o while, condição, abre chaves, e aqui eu tenho meu código, certo? Então, meu código num está aqui, no outro está aqui, tá? Agora, eu tenho a terceira estrutura, que é o for. For, ele tem como grande diferencial já ter aquela variável de controle dentro dele, que é para a gente evitar os casos de esquecer, por exemplo, de incrementar o contador. Ele já tem o contador integrado com ele. Então a estrutura dele é assim, ó. For também tradução para, e aí assim, para, aí eu vou ter uma variável de controle aqui, que seria o nosso contador ali,
Então, eu vou ter uma variável de controle, eu vou ter uma condição e eu vou ter a alteração da variável de controle. Né? Como essa variável de controle vai ser modificada. E aí, entre chaves, eu vou ter o meu código. Basicamente, é isso. Essa daqui é a estrutura do laço for. Vamos colocar isso em código para vocês verem, e aí vocês vão entender como é que funciona esse carinha. Vocês têm, para o for, como para diversas estruturas, como criar eles já com um template, para vocês evitarem erros de, principalmente agora que vocês não sabem, e até para ganhar em agilidade, né, de sintaxe. Vocês já podem ver que existem outras variações de for, mas isso a gente vê em um outro momento. Acho que nesse primeiro momento nos interessa esse for tradicional. E aí ele monta aqui um esqueleto para mim, ó. E observem, quando eu falei variável de controle, ele monta aqui, ó, um index, né, que é da variável de controle. Eu vou chamar isso aqui só de i, tá? Let i, eu estou declarando uma variável e já estou inicializando ela aqui com o valor 0. Depois eu vou dizer qual é a condição. Eu vou dizer que a condição, aqui é a condição de parada, né? Que nem nós tínhamos lá no while. E era o contador menor ou igual, enquanto ele fosse menor ou igual a 20. E aqui eu vou dizer que enquanto o i for menor. Agora, eu vou deixar menor do que 20, tá? Porque como ele está iniciando em 0, isso quer dizer que se eu deixar menor ou igual, ele vai imprimir isso 21 vezes. Ou eu altero aqui eu vou ficar com a mesma estrutura da outra vez. Eu inicio o i com 1 e digo que ele vai executar enquanto for menor ou igual a 20. E aqui eu digo como vai ser alterado o valor do i. E aí a gente cai naquele i mais 1, ou i mais mais. Vou deixar i mais mais, que foi como ele montou aqui, tá? Então, essa daqui é a estrutura básica de um laço for. Então ele diz assim, ó, para i que inicia em 1, enquanto ele for menor ou igual a 20, faça. E agora aqui dentro eu vou dizer o que eu quero que faça. E a cada vez que ele voltar aqui, ó, a repetir, ele vai incrementar o valor de i em mais 1, certo? Se eu quisesse que incrementasse de 2 em 2, eu iria colocar i mais igual a 2. Posso fazer isso. Mas eu quero que incremente de 1 em 1, então eu vou deixar aqui i mais mais. E aí eu posso seguir naquela mesma ideia de fazer um log, ou melhor, vou copiar daqui, que a gente ganha tempo. Tá? O mesmo código. Tá? Console log hello JS. Não preciso agora, ó, me preocupar com incrementar o contador. O incremento do contador já está feito aqui dentro. Então eu tenho só o console log. E eu vou, de novo, executar o nosso programa. Node index. Aqui estou rodando em modo debug, mas não dá nada. Vamos lá. Ó. Uma execução, imprimiu 1, outra imprimiu 1, 1. Por quê? Aí é o maldito vício, problemas do Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu estou imprimindo aqui agora não é o contador. O contador eu inicializei ele em 1 aqui em cima, por isso está imprimindo sempre 1. Eu não estou alterando ele. Agora estou trabalhando com i. Então eu digo hello JS e imprimo o i. Já vou aproveitar para parar essa execução e vamos executar o node index. Ó, eu já desconectei o debug aqui. Ó, hello JS 1, 2, 3 até lá o nosso 20. Certo? Então aqui, bonitão, vimos o do while, o while e o for. O for é disparado a estrutura mais utilizada. Quando vocês têm ainda mais variáveis de controle, faz todo sentido usar um for e já ter todo esse controle aqui. Essas são 3 formas de vocês trabalharem com repetição. Vamos pegar
antes da gente fechar por aqui, vamos olhar alguns exercícios do URI. Eu abri, galera que não está na turma, por favor, entrem, que aqui tem uma infinidade de lista de exercícios de repetição. Aqui é a primeira lista, na segunda ali eu botei muito mais exercícios, só optei por iniciar com uma lista pequena até para a galera ter objetivos menores associados. Mas, primeiro exercício da lista, números pares. Olha só, primeiro exercício da lista, faça um programa que mostre os números pares entre 1 e 100, inclusive. Então tem que imprimir todos os pares entre 1 e 100. Tem algumas formas de fazer isso, tá? Eu vou criar um novo arquivo aqui. Novo arquivo, vou botar aqui URI, vamos ver qual é o código do exercício, 1059. URI 1059.js. Lembrando o que nós fazíamos lá nos outros exercícios, né? Aqui ele está com, pelo menos no dia de hoje, ele está com um bugzinho que ele está perdendo, ele não está carregando com o source code aqui, certo? Então é só trocar a linguagem aqui e voltar para o JavaScript que ele carrega. Eu vou colar aqui, eu vou criar um arquivo de entradas, que na verdade esse exercício não precisa de entrada, né? Aqui eu estou rateando. Estou rateando porque observem que a coluna de entrada desse exercício ela não existe. Tem só coluna de saída. Então a gente vai usar só dados de saída. Então esquecemos isso aqui e vamos para geração de dados de saída. Então de novo, não precisamos disso aqui porque não tem dados de entrada no nosso algoritmo. E aí nós vamos fazer o seguinte aqui. Como é que eu faço para imprimir todos os pares de 1 a 100? Eu poderia fazer a maluquice de injetar console logs aqui. Bom, não seria o primeiro a fazer isso. E fazer assim, 4, 6, e eu ia até o 100. Ia passar esse algoritmo, com certeza. Mas seria um trabalho do cão e com pouco uso de inteligência, de melhores práticas de algoritmos. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente adicionar um for, e eu vou colocar assim, esse aqui eu vou codificar ele inteiro, ó, for let i, iniciando em 0. Aí tem duas formas aqui de eu fazer, tá? Vou mostrar duas formas. Iniciando em 0, enquanto i for menor ou igual a 100, que é o último número, porque ele disse ali, ó, 100 inclusive. E mais. Eu vou abrir chaves e eu vou começar a imprimir. Se eu simplesmente imprimir o i aqui, o que eu vou ter, gente? Vamos botar aqui, ó, um log. É só os números, tá? Não posso botar mensagem, não posso botar nada. Vou imprimir o i. Se eu reexecutar esse meu programa, opa, aqui eu estou executando o programa errado. Vou botar aqui node, não é o index agora, né? Eu quero rodar o 1059, que é o meu outro arquivo. Vou mandar executar ele imprimiu todos os números, certo? Todos os números. Eu preciso agora adicionar alguma lógica que faça com que ele imprima somente os pares. O que eu poderia fazer? Num primeiro momento, o que me vem à cabeça seria talvez fazer assim, ó, se vou adicionar um condicional dentro do laço de repetição. Eu posso botar qualquer coisa dentro do laço de repetição, tá? Então, se i, nós já fizemos em algum exercício isso, né? Se o resto da divisão de i por 2 for igual a 0, isso quer dizer que ele é par. Então eu posso e devo fazer isso aqui.
Então ele está percorrendo todos os números, cada um deles eu vou verificar se ele é par, e se ele for par, eu vou imprimir, certo? Então, isso aqui provavelmente funcione, vai ser bem próximo da solução. Ó. Ó, todos os pares, ó. Bonitão. Bonitão, com um pequeno bug aqui, ó, que ele está imprimindo o zero. Ó, zero não entra aqui, zero não é par. Então eu tenho um ajuste para fazer, e eu posso fazer esse ajuste de diversas formas. Uma delas é iniciar o meu contador pelo 2, ou pelo 1. Se eu iniciar meu contador pelo 1, eu já resolvi esse meu problema, porque eu não quero que o 2 entre. Ó, aqui está resolvido. Ó. Iniciando pelo 1, o primeiro número que vem é o 2. Outra alternativa, essa daqui tá ok, tá? Alternativa bem aceitável. Outra possibilidade, eu posso fazer assim, ó. Posso iniciar o meu contador em 2, ele vai até o 100 do mesmo jeito e vai incrementando de 2 em 2. Se eu fizer isso, quando passar aqui, ele vai passar só os números pares. Ó, eu tenho a mesma saída, o mesmo resultado, até otimizado, porque eu não vou executar todos os números. Vocês entenderam aqui? O que eu fiz? Eu estou incrementando de 2 em 2. Posso até executar em modo debug rapidamente aqui para vocês darem uma observada. Ó, olhem só. Está executando, o valor de i ainda é undefined, ele não foi inicializado. Quando eu avanço aqui, ele inicializou em 2. Certo? Está verificando agora se ele é menor ou igual a 100, e sim, é. Então ele executou. Executou o quê? A impressão 2. Eu voltei lá em cima, e agora olha o que ele fez. Ó. Ele incrementou o i em 2. Incrementou o i em 2, verificou se ele é menor ou igual a 100, ele é menor ou igual a 100, entrou e vai imprimir o 4. Certo? Aqui vamos para o console do depurador. Ele imprimiu 4. Voltou, onde é que ele está? Ele vai incrementar em 2. Incrementa em 2, testa, se é menor ou igual a 100, e vai imprimir de novo. Imprime o 6. De novo, testa. E assim ele vai fazer até que isso aqui seja o número 100 para ele sair do laço de repetição. Certo? Então vou resumir ela aqui e está feito o carreto. Bueno? Acho que deu para pegar uma visão de como resolver essas coisas e do quão importante é o laço de repetição, né? Agora eu consigo criar um programa que não vai finalizar que nem os nossos outros, né? Posso criar um loop infinito que vai ser, sei lá, a execução do nosso programa até que eu digite uma determinada sequência de teclas que vai sinalizar o nosso sair. Certo? Então aqui nós matamos também o exercício do URI. Se eu pegar esse código aqui, olha só, 3 linhas de código e eu mato o exercício do URI. Eu não vou submeter porque eu já tenho esse exercício submetido, tá? Mas é isso. Posso voltar aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui em outros exercícios rapidamente, ó. Exercício de repetição. Números positivos. Olha só. Vou fazer com vocês rapidinho. Ó, já que esse aqui tem números de entrada, tá? Aí, de novo, ó, tem o bugzinho aqui para eu pegar os dados de entrada. Vou copiar esse cara para cá. Vou colocar no nosso algoritmo. Vou usar o mesmo, tá? O mesmo arquivo, para que a gente não perca muito tempo. Vou acessar este arquivo. Eu normalmente boto entrada.txt, mas eu já disse para vocês que a gente não precisa disso, né? Não precisa botar entrada.txt, a extensão é indiferente. Vou botar só entrada dessa vez. Eu li os dados de entrada, eles estão em lines, então aqui eu tenho todos eles, certo? Quantos são os dados de entrada? De acordo com a especificação do exercício, são 6. Certo? São 6. Então, nós sabemos que aqui nós temos 6 valores.
E eu preciso saber quais deles são positivos. E aí eu vou usar ó, a mesma estrutura inicial do meu laço aqui. Ó. Posso iniciar em 0, e aí vocês vão se confundir agora nas primeiras utilizações, se está pegando o último número ou não está pegando, e aí, cara, aí vocês vão ir ajustando, vão testando, e é isso aí. Então, vou iniciar em 0, enquanto for menor ou igual a 6, e mais. Vou incrementar de 1 em 1. Por que isso? Porque são 6 valores que eu quero ler. 6 valores. De exemplo, são esses aqui. Tá? Eu vou copiar isso aqui para cá. São os valores que eu vou ler. Bueno? Voltando para cá, no meu laço de repetição, o que eu vou fazer? Agora, em vez de eu ter 6 variáveis lendo aqueles caras, eu vou ler aqui, ó. Eu vou dizer assim, ó, lines na posição i. Então aqui eu tenho a primeira linha, ó. Se eu fizer isso aqui só, vou botar isso aqui num console.log, olha só. Console.log. Eu vou executar o nosso programa de novo. Notem, ele está em modo debug, eu vou resumir ele. Notem que ele imprime todos os números do nosso arquivo. Beleza. Então quer dizer que em lines na posição i, quando ele iterou pela primeira vez o for, ele imprimiu o 7, ele iterou de novo, ele imprimiu o menos 5, de novo 6, de novo menos 3.4, de novo 4.6, de novo 12. Tá? Acho que fica claro isso, né? Não vou executar em modo debug dessa vez para que a gente ganhe um pouquinho de tempo. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso validar se esse número aqui é positivo, certo? Isso aqui é um texto. Eu mostrei para vocês no outro vídeo que vocês podem rapidamente converter o número. Isso aqui é texto, mostrei num vídeo que vocês tinham o parse int para utilizar. Aqui, ó, importantíssimo, e a galera acaba às vezes esquecendo, bota 0, bota 1, tem que ser o i, porque o i é a nossa variável que está mudando aqui para pegar todos os elementos do array. Então, numa iteração, o lines i vai ser 0, e eu vou verificar se o número, que é onde eu coloquei ele, se o número é... Como é que eu verifico se o número é positivo? Cara, vamos pensar. Eu teria que ver o sinal, não tem como ver o sinal aqui. Eu vou ver se ele é maior do que 0. Se ele for maior do que 0, ele é positivo. Certo? Para evitar qualquer problema na conversão disso aqui, ó, ele é um string, ele tem que ser um número. Para não usar o parse int, eu coloco um mais aqui na frente, e isso vai fazer com que se entenda que isso aqui é um número, tá? Facilita a nossa vida. Então, se o número for maior do que 0, quer dizer que ele é positivo. Se ele é positivo, eu vou imprimir. Certo? Vou imprimir quem? O número. Então, na outra execução, nós tínhamos aqui todos os valores. Agora a gente vai executar esse carinha tendo só os valores positivos, ó, 7, 6, 4.6 e 12. O exercício em si aqui, a gente pode ver que ele pega os valores positivos, mas o que ele imprime, a saída dele, é o somatório dos valores positivos com o texto valores positivos. Então esse ajuste a gente tem que fazer para que a gente tenha o resultado esperado do exercício. Então como é que a gente pode fazer isso? Eu tenho já os valores positivos sendo impressos aqui, mas não é isso que eu quero, eu preciso contar os valores positivos. Então, uma alternativa aqui é a gente criar uma variável contador que vai contar toda vez que encontrar um número positivo. Então eu estou inicializando ela em 0, e aqui, toda vez que entrar dentro desse if, em vez de imprimir o número, eu vou só incrementar a variável contador.
Então, inicia com 0. Achou um número par, incrementa o contador. Procurou o próximo número, é par, não é par. Se não é par, pula. Se é par, incrementa o contador de novo. Perdão, par não. Se é positivo. Saiu do if, acabou o for. Quando ele acabar o for, e aí, importante vocês atentarem para isso, porque se eu colocar a minha impressão aqui dentro, o que eu vou ter? Olhem só, vou botar aqui o meu console log, vou pegar o texto lá tal qual está no desafio, então é isso aqui, vou pegar este carinha aqui, vou colar aqui dentro, e vou trocar o 4 pelo conteúdo do contador. Então, vou colocar aqui, variável contador, para imprimir. Certo? Eu vou executar esse exercício de novo, e eu vou ter o seguinte, 1 valores positivos, 2, por quê? Porque eu coloquei a impressão dentro do laço de repetição. O exercício mostra que a saída é uma impressão só. E essa impressão é quando ele processa tudo. Então eu vou tirar daqui e vou colocar depois do término do laço de repetição, para que ele imprima apenas uma vez e quando o algoritmo tiver terminado a sua execução. Aí eu tenho 4 valores positivos, que é o que nós queríamos, que é o que o exercício estava pedindo aqui. Certo? E com isso a gente encerra este desafio aqui. Seria basicamente fazer a submissão dessa solução aqui lá no URI e tá pelada a coruja. Beleza? Poucas linhas de código, gente. Agora é prática. Que a galera sempre fala de estudo de algoritmos é o seguinte, e eu acho que fica a reflexão. Vocês não aprendem a andar de bicicleta assistindo um vídeo de pessoas andando de bicicleta. Certo? Vocês podem assistir o vídeo das pessoas andando de bicicleta para ter uma ideia. Mas como que vocês vão aprender a andar de bike? Vocês vão aprender subindo numa bike e pedalando, caindo, levantando, ralando o joelho, mas não desistindo, vocês vão aprender. E a mesma coisa aqui. Laços de repetição, condicionais, é tudo louco. Vocês vão olhar, faz sentido, vocês vão tentar fazer, vai ser estranho, vai ser difícil, vai ter uma pegada um pouquinho diferente, cada exercício vai ter uma pitadinha diferente do outro e sempre vai impor desafios. Mas desafios que vocês, com persistência, vocês vão com certeza superar. Então, acho que fica aí a reflexão, fica aí uma lista enorme de exercícios. Então, deixei alguns aqui no Academic. Eu vou adicionar mais ainda, tá? Mas tem 2 listas. Peguei 2 dessa primeira lista. Na nossa lista 2 tem mais um monte de exercícios. No primeiro vídeo eu mostro como entrar na turma, caso alguém não esteja ainda. Posso botar na descrição do vídeo também. Mas eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, por favor, deixem uma curtida, se inscrevam, compartilhem com quem está estudando também. E bora lá, até o próximo. Valeu, gente!